Conjunto dos números inteiros ou conjunto dos números inteiros relativos. A gente vai fazer uma introdução de números inteiros. Olha só, presta atenção. Digamos que a gente tem 5 menos 4. 5 menos 4 é quanto? Exatamente, é 1. 5 menos 5 é quanto? Eu tenho 5 dedos, tiro os 5 dedos, não sobra o quê? Nada. Então é isso, 0. Então, dentro do conjunto dos números naturais, que são 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente, dá para se fazer conta de subtração e adição, né, que é a conta de somar, multiplicação e divisão, por esse conjunto. Agora observa, nesse mesmo conjunto dos números naturais, você ter 5 menos 6. Olha só, a gente vai ter o quê? Que o 6 é negativo, ele é maior que o 5. Por lógica, é impossível você calcular isso, né? Por exemplo, menos 5, menos 7. Também é possível calcular isso, né? Dentro do conjunto dos números naturais. Aí surgem os números inteiros. Por quê? No Renascimento, com a expansão marítima, surgiu uma ideia de criar um novo número que pudesse dar, né, suporte a esse tipo de cálculo. Por quê? Porque lá, quando se tinha lucro e prejuízo, era assim que se escrevia. Por exemplo, o plebeu tinha um saco de arroz com 10 quilos de arroz. Se ele vendesse 5 quilos, ele botava o 5, porque ele vendeu 5 quilos, e botava um negativo na frente, ou seja, é um número negativo. Se, por exemplo, o cara tinha 20 moedas de ouro, ele emprestasse a alguém 20 e o cara devesse ainda 10, então teria uma dívida de 30 moedas de ouro, né? Então, para poder suprir esse tipo de cálculo, e aí sentiu-se a necessidade de um número. Então, o que eles fizeram? Eles pensaram, né? Na época, dentro dessa lógica, né? Usava pedrinha para poder contar vacas, camelos, etc. Então, eles pensaram assim, cara, nós precisamos de um conjunto numérico que seja negativo. E isso não foi uma coisa assim rápida. Foi uma coisa bem lenta ao decorrer dos anos. Então, na época, os matemáticos pensaram em fazer um número novo. Ou seja, que compõe os naturais mesmo, né? Que daqui para lá é naturais, e os opostos a eles. Menos 1, menos 2, menos 3 e etc, viu? E aí, então, esse conjunto foi inventado por eles, que deram o nome de Zahl, né? Que significa números. Zahl em alemão. Zahl é número em alemão, que vem da palavra, né? O derivativo da palavra zahlen, que significa pagar. Olha que interessante. Por isso que Z é o símbolo do conjunto dos números inteiros, viu aí? Esse número aqui não surgiu para atrapalhar a sua vida, na sua prova, na sua escola, ou na banca, né? Selecom, FCC, bancas de concursos públicos, para poder você ficar ali sem saber o que fazer. Na verdade, ele é um número que a gente utiliza no dia a dia. E eu vou mostrar para você. Vem comigo. Agora eu vou te mostrar como é que isso se aplica na sua vida, no seu cotidiano. Parece difícil, mas não é. Olha só. Extrato bancário. Os números inteiros estão ali. É claro, junto com os números racionais, que é a próxima matéria, tá? Inclusive, dá seu like no vídeo e se inscreve ativando o sininho, porque dessa videoaula aqui ainda tem mais, pelo menos, 20 aulas que eu vou estar explicando detalhadamente o assunto de números inteiros, ok? Ponto a ponto, passo a passo. E aí a gente tem o quê? Por exemplo, no banco, eu fiz um depósito de R$10, ou seja, no caso, 10 é um número positivo. Depois eu fui lá e fiz um saque de R$50. Pelo conjunto dos números naturais, não é possível que você coloque R$10 numa conta e tire 50, a não ser que você tenha uma coisa chamada fundo, né? Então, o que acontece? Eu tirei R$50. Então, ao banco, que o banco me prestou é 40. E aí, como o banco me prestou R$40, a gente coloca o sinal de negativo. Por quê? Porque eu já tinha R$10. Então, eu precisava de R$40 para poder fazer o saque dos R$50. Então, o banco vai e coloca o menos na frente do valor que eu tirei. Observou? Então, por isso que os números inteiros é importante. Em dinheiro, então, mais importante ainda, né? Agora, veja bem, você entrou dentro de um elevador, beleza? Você entrou dentro de um elevador. Você tem, subindo, o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar e etc. Só que, como você entrou aqui no zero, né, que no caso é onde o elevador para, eu esqueci o nome agora, eu vou chamar de pátio, para ali no pátio para você pegar o elevador. Se você for para cima, é positivo, né? Primeiro, segundo, terceiro andar e etc. Do zero para baixo, costuma, né, do zero para baixo, em alguns apartamentos, ser estacionamento. Então, eles colocam lá. Eu já vi elevador assim, inclusive, se você já viu elevador assim, com número negativo ali, dentro de onde você vai apertar, já comenta aí e fala para mim. Fala pra mim, além de elevador, outros locais também. Comenta aí, tá bom? E também os vídeos que você quer assistir aqui no canal. Comenta aí. E aí você tem pra baixo do zero, menos 1, menos 2 e etc. Ou seja, o estacionamento 1 e o estacionamento 2. Como é no subsolo, é debaixo da terra, né? A gente coloca negativo. Viu aí? Então, assim que se aplica os números inteiros. E também em relação à temperatura. Agora a gente esquece elevador e vamos pensar, né? No caso, a temperatura. Aqui no Rio de Janeiro, a temperatura sempre é positiva. Então, a temperatura aqui no Rio sempre é para cima, né? Subindo. Porque subir, na matemática, é número positivo. Em alguns lugares do Brasil, como, por exemplo, no sul, né? Eu acho que Caxias do Sul é o lugar mais frio que existe, né, no Brasil. Comenta também aí se você é desse lugar e me confirma. Ou onde é mais frio no Brasil. Ele atinge 0 grau. Ou seja, se eu tenho 3,
3 está mais quente do que 0 grau, né? Obviamente. Mas, se tiver menos 1 ou menos 2, menos 3, menos 10, vai estar muito frio do que o 0. Então, observa que, até mesmo na temperatura ambiente do nosso lugar, nossa casa ou qualquer local, a gente utiliza isso. Inclusive, cobram assim muito nas provas de concursos públicos. Por exemplo, a prova da AOCP, entende? Tá bom? Agora vamos aqui, ó. Exercício exemplo. Prova SAEB, feita pelo MEC, fala assim: a tabela mostra, perde foco não, preste atenção aqui, ó. A tabela mostra as temperaturas registradas em algumas cidades quando no Natal. Quem não gosta de Natal, né? Eu adoro Natal. É muito bom com a família, conversar e etc. E aí ele dá aqui, ó, cidade: São Paulo, Paris, Nova York, sendo São Paulo 25 graus, Paris menos 2 graus centígrados, Nova York menos 5 graus centímetros. Aí ele fala assim: a cidade mais fria foi a... Ó, São Paulo tá calor pra caramba, 25 graus em São Paulo já é um calor brabo, né? Ou não, eu não sei, vocês que são de São Paulo comentam. Paris, o número é menos 2, já tá frio pra caramba, mas em Nova York, ó, Nova York tá mais frio ainda. Ou seja, é muito mais quente em São Paulo do que Paris e Nova York, e é mais quente em Paris do que Nova York dentro dessa tabela aqui. Então a cidade foi quem? Qual é a cidade mais fria? Fala pra mim. Exatamente, Nova York. Então a gente vai botar a resposta. Nova York, ou New York, né? Tanto faz. E assim a gente conclui a nossa aula, tá bom? Não esquece de estar compartilhando com seus amigos, tá bom? Marca eles aqui embaixo, envia pra eles. Ajuda a gente, tá bom? E até a próxima aula. Valeu!